Vamos meditar na palavra de Deus? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 16. E muito provavelmente você já conhece esse texto, você já conhece esse versículo. Enquanto você procura, eu quero saudar a todos os irmãos que estão aí conectados conosco ao vivo. Talvez você esteja assistindo esse vídeo gravado já, depois em outro dia, mas nesse momento nós temos muitos irmãos conosco, nos assistindo, e a nossa equipe de mídia está aí atenta nos chats, seja no YouTube, seja no Facebook, elas estão prontas para poder ouvir, ler o seu pedido de oração, o seu comentário e também dar atenção a você, tá bom? Além da nossa equipe de mídia, eu tenho uma esposa linda e maravilhosa que está em casa e ela também está nos assistindo junto com Letícia e Levi, e aí eu não posso deixar de falar também, que o Léo já está dizendo assim, e a minha esposa? Aí o Geônis já está falando assim, e a minha também. Então, as famílias, as nossas famílias que estamos aqui, então, estão em casa nos acompanhando, que Deus abençoe vocês. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, você conhece de cor, né? Então, vamos recitar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de pensar nesse texto, eu queria contar para você algumas histórias que não são tão alegres, que não são tão boas. A primeira história, ela é um pouco mais antiga. É uma história de uma reunião que eu participei em uma determinada igreja. E nessa reunião estavam juntos os líderes dessa igreja. E essa igreja estava passando por um momento de dificuldade em seus relacionamentos. As pessoas estavam machucadas, elas estavam feridas. Havia conflitos entre elas. E aquela reunião, ela deveria ser a reunião da reconciliação. Todos foram convocados para ali, juntos, perdoar uns aos outros e restaurar e sair dali todos dizendo assim, nós somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Mas o que eu presenciei ao participar dessa reunião há tanto tempo atrás foi um momento muito triste. Um momento em que as pessoas não se deixaram vencer em suas opiniões para poder restaurar os relacionamentos. Foi um momento de acusações, de muita raiva, um momento de intrigas e de tristeza, e as caras eram caras cerradas, rostos assim, enfurecidos, e eu guardei isso na memória com muita tristeza, principalmente por ser um cenário de uma reunião de irmãos em Cristo. Eu vi pessoas perdendo pessoas por causa de opiniões e de alguns assuntos. Amizades destruídas. Uma outra história que quero contar para você, essa um pouco mais recente, e agora já no meio dessa quarentena e dessa pandemia, é a história de um casamento, em que como pastor eu tive a oportunidade de participar. Um casamento que teve os seus conflitos, como todo casamento tem, mas que ali no papel de marido e mulher, eles não conseguiram se entender nas opiniões, nos assuntos,
naquilo em que eles faziam um com o outro, e infelizmente chegaram ao ponto de não poder mais conviver um com o outro. E a memória que eu guardo em minha mente, também com muita tristeza, é de um esposo olhando para mim e dizendo assim: eu perdi a minha esposa, eu perdi os meus filhos, e tudo que eu queria era tê-los de volta. Um casamento onde um marido perde a esposa e os filhos por causa de assuntos, talvez lá atrás, tão banais que poderiam ser resolvidos. A última história que quero contar para vocês, essa tem a ver com a minha casa, tem a ver com a minha família, e ela é bem mais recente. Eu fiz um investimento, Geones. Meu carro há um tempo não estava mais tão limpo, e eu disse: quer saber? Vou investir, vou mandar lavar esses bancos. Quanto é? É tanto. E há muito tempo via adiando isso, sabe? Porque esse é um valor um pouco maior, e a gente que não tem assim tanto dinheiro como o Geones, como o Léo, a gente fica assim meio, sabe? Mas eu fui lá, fiz um investimento, mandei lavar os bancos, e estava todo feliz agora, carro novo, os bancos lavados. De repente, um dia, esses dias agora, eu fui à casa de um irmão, e lá o Levi, meu filho, estava brincando com, eu esqueci o nome agora, com a massinha que as crianças puxam e tal, mas essa massinha, ela pode sujar. E de repente, quando estávamos no carro, o Levi disse: pai, sujou o banco. E nisso, enquanto eu dirigia, me veio uma raiva tão grande, e eu disse: Levi, como você faz isso? O seu pai investiu um dinheirão para deixar esse carro limpo, e você suja. Olha, e briguei enfurecido com meu filho. O clima no carro, sabe, zerou. A gente estava até conversando sobre coisas divertidas. Todo mundo ficou em silêncio, porque o motorista estava ali enfurecido por causa da sujeira no banco do carro. E aí, enquanto a gente vinha caminhando para casa, eu fui pensando: será que eu vou perder o meu filho? Será que vale a pena eu me enfurecer tanto com ele por causa disso? Será que vale a pena? Ainda em casa, enfurecido, lá já, meu filho chega para mim, já em casa, e diz: pai, me perdoe, me desculpe, eu não vou mais fazer isso. Meu coração se derreteu, e eu disse: venha cá, Levi, você vale mais do que o banco de um carro. Eu pago de novo essa lavagem, e isso não tem problema. Estou contando essas histórias para vocês, a história de uma reunião e de amizades destruídas, a história de um casamento com um vínculo destruído, a história de um pai que quase perde o seu filho por causa de um banco, porque há uma verdade nisso tudo, é que nós podemos perder as pessoas. Eu não sei se você há de concordar comigo, mas nós podemos perder as pessoas por vários motivos. Nós podemos perder as pessoas por causa de tanto trabalho. Será que você conhece alguém que trabalha tanto, que não tem tempo de ver a esposa, que não tem tempo de ver os filhos, que não tem tempo de ter um lazer com os amigos, que não tem tempo de viver? Eu conheci um homem em uma cidade em que já fui pastor, que as pessoas diziam que ele dizia assim: eu não tenho tempo nem para morrer, de tão aperreado que eu vivo. Nós podemos perder as pessoas pela busca gananciosa por dinheiro. Será que você conhece alguém que, de tanto desejar investir mais e pensar nos seus negócios e tentar ganhar mais e mais e mais dinheiro, ele não tem vida, ele não usufrui nem daquilo que ele ganha? Nós podemos perder as pessoas
por conta de opiniões diferentes. Será que você conhece alguém? Será que você conhece uma família que já se dividiu por causa de política, por exemplo? Eu já fui pastor numa cidade pequena aqui do nosso estado e eu tive a oportunidade de ver uma política em cidade pequena. E eu já vi uma mãe brigar com a filha, porque ela era de um partido e a filha de outro partido. Nós podemos perder as pessoas. Hoje em dia nós estamos vivendo dias em que o seu partido pode me separar de você. Você é esquerda ou direita? E talvez a sua resposta faça com que eu não queira nem mais saber de você, nem importa se a gente já foi amigo e se já caminhou junto. Nós podemos perder as pessoas por causa de futebol. Que time você torce? Ah, então vá para lá, porque o meu time é outro, e eu fui campeão essa semana, e eu não estou nem aí para você. Nós podemos perder as pessoas por causa da religião. Nós podemos ser preconceituosos com pessoas que não professam a mesma fé que nós e acabar deixando elas de lado das nossas vidas. E sabe o que acontece? Quando nós perdemos as pessoas, quando nós ficamos no estado como aquele esposo que já tinha perdido a sua esposa e os seus filhos, aí nós descobrimos uma verdade: pessoas são mais importantes. Pessoas são mais importantes que trabalho, pessoas são mais importantes que dinheiro, pessoas são mais importantes que as nossas opiniões. Por isso nós podemos perder as pessoas pela falta de cuidado com elas, pela falta de carinho, de atenção, pelo excesso de raiva, de ira, de violência. Eu queria nessa manhã refletir com você o que nós podemos aprender com Deus, o que Deus pode nos ensinar para que nós não passemos por essa experiência de perder as pessoas que amamos. E aí, é assim que nós lemos João 3,16, aonde nós aprendemos que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou as pessoas de tal maneira. Deus amou a sua criação de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se podemos aprender algo com Deus, é que Deus olha para as pessoas, valoriza as pessoas, ama as pessoas, e nada do que nós criamos, do sistema que vivemos, é mais valioso para Deus do que as pessoas. Jesus é a prova do amor de Deus. E quando Jesus esteve na terra, Ele demonstrou essa atitude de Deus, encontrando-se com pessoas, valorizando pessoas, curando pessoas, perdoando pessoas. Se você topar a sugestão, o desafio de ler os evangelhos durante essa semana que se inicia, você vai verificar que a história de Jesus, narrada em Mateus, Marcos, Lucas e João, está recheada de encontros de Jesus com pessoas. Se você ler o Evangelho de João, por exemplo, aqui nesse capítulo 3, que lemos o versículo 16, você vai perceber que Jesus disse esse versículo para um homem chamado Nicodemos. Foi no encontro de Jesus com Nicodemos. Mas se você for ao capítulo 4, você vai perceber que Jesus agora está se encontrando com uma mulher, chamada de samaritana,
na beira de um poço. Jesus estava se encontrando com ela, porque ele valorizava e amava as pessoas. Mas se você for ao capítulo 5, você já vai perceber Jesus num lugar chamado Tanque de Betesda. E ali ele tem encontro com um homem que está paralítico há 38 anos. E ele leva a cura para aquele homem especificamente. Porque Jesus valorizava e amava as pessoas. Se você for ao capítulo 6 de João, você vai ver Jesus reunido em volta de uma grande multidão. E ele se importava tanto com essas pessoas, que ele resolveu multiplicar pães e peixes para dar comida a elas. Se você for ao capítulo 8 de João, você vai ver uma história famosíssima, que nós chamamos de a mulher pega em flagrante adultério, ou a mulher adúltera. E Jesus tem um encontro com ela. Jesus valoriza aquela mulher, Jesus conversa com ela. Jesus diz assim: mulher, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Se você for ao capítulo 9 de João, você vai ver Jesus tendo um encontro com um homem que nunca tinha visto. Ele é chamado de o cego de nascença. E os discípulos olham para aquele homem e dizem: Senhor, quem pecou, esse ou os seus pais? Como se fosse mais alguém ali, mais uma pessoa que eles encontravam. Mas de repente Jesus valoriza aquele homem e diz: ninguém, nem ele, nem seus pais. Ele está assim para que a glória de Deus seja revelada. E ali Jesus cura um cego de nascença. Queridos, eu poderia citar tantas outras histórias. Eu poderia citar aqui Jesus se encontrando com Zaqueu e valorizando ele, chamando ele inclusive pelo nome, dizendo no meio de uma multidão: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu quero me hospedar, eu quero ir, eu quero ficar em sua casa. O que seria isso senão um Deus ali em Cristo, valorizando e dizendo que pessoas são mais importantes? São tantos personagens. Eu poderia citar o homem da mão mirrada que Jesus curou. Eu poderia citar o endemoniado gadareno, Jairo, que estava com a sua filha à beira da morte, a mulher que tinha um problema de fluxo de sangue e foi curada por Jesus em meio à multidão. Eu poderia citar o filho de Timeu, o cego Bartimeu, que estava à beira do caminho, e Jesus para uma multidão para conversar com este homem, para perguntar a ele: o que queres que eu te faça? Olha que pergunta maravilhosa. Bartimeu teve a oportunidade de dizer, de fazer um pedido pessoal dele a Jesus. E o que é isso senão um Deus que valoriza, que ama e que diz: as pessoas são mais importantes? Dentre tantas histórias, se você me permite, nós nos estendermos um pouco mais no nosso tempo nessa manhã, eu queria ler para você uma história que está em Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 36. Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 36. Olhe esse encontro que Jesus tem. Diz assim o texto bíblico: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava ali jantando, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo
e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Versículo 40, Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele que ele perdoou a dívida maior. Jesus disse: você está certo. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja, esta mulher, me perdoem, veja, esta mulher ajoelhada aqui, quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Nessa historinha aqui, nesse momento, nesse enredo, Jesus nos mostra mais uma vez que para ele o que era importante, acima de todas as coisas, era a vida daquela mulher. Essa mulher é mais um exemplo. Ela é chamada de pecadora. Ela é chamada de pecadora por Lucas, que registra a história. Ela é chamada de pecadora pelo fariseu, que pensa dizendo isso. Ela é chamada de pecadora por Jesus, que diz: os pecados dela são muitos. Mas mesmo sendo pecadora, Jesus valorizou e amou essa mulher. Enquanto que o fariseu teve uma atitude de eliminar essa mulher, uma atitude de se desfazer dessa mulher, muito provavelmente porque ele era um homem religioso e tinha uma reputação a lidar, e tinha um status religioso, e ele não poderia se juntar com uma pecadora para que alguém destruísse ali a sua moral. Mas Jesus está dizendo: eu amo as pessoas são mais importantes. João 3,16 nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira. Olhe, queridos, você é mais importante para Deus. Eu queria, já caminhando para o final da nossa reflexão, convidar você para pensar que se Deus ama pessoas, se Deus valoriza pessoas, se Deus está preocupado com pessoas, eu queria que você se enxergasse nessa condição agora. Deus ama você como aquilo que é mais importante para Ele do que
tudo que você puder imaginar. Você é mais importante para Deus do que o seu sucesso profissional. Quando Deus olha para você, Ele não está preocupado se você é alguém de uma carreira vitoriosa, se você é um alto executivo, ou se você é apenas mais um dos colaboradores de uma empresa. Não, Deus te ama, independente disso. Deus ama você e considera você mais importante do que o seu status social. Deus não olha para você medindo se você está agora numa cobertura na orla da nossa cidade, ou se você está numa casa simples, em algum bairro, quem sabe da periferia. Não, você é mais importante para Deus do que o seu status social. Você é mais importante para Deus do que a sua condição física. Se você é uma pessoa que está em forma, ou se você é como eu, assim, sabe, um pouco mais cheinho, isso não é importante, mais importante para Deus do que a sua vida. Você é mais importante para Deus até do que o seu desempenho ministerial. E eu estou dizendo tudo isso porque às vezes colocamos o nosso valor nessas coisas. Eu preciso ter um cargo na igreja, eu preciso ter uma ocupação para ser amado por Deus, eu preciso ter um sucesso profissional para se sentir valorizado, eu preciso ter um status social, ou um status, não sei como dizer, nas redes sociais, para poder me sentir importante. Eu preciso ter um corpo X ou Y para poder ter valor em si e me sentir valorizado. Mas Deus não tem estereótipos como nós, como a sociedade tem. Estereótipos que privilegiam uns, mas descartam os outros. Não, você é mais importante para Deus. Hoje à noite, nós vamos colocar isso em prática, vamos continuar meditando sobre esse tema. Nós vamos colocar em prática com relação aos nossos relacionamentos. Mas agora de manhã, agora nesse momento, eu queria que você focasse em você. E você pudesse sentir, você pudesse ter a experiência de ser a pessoa mais importante para Deus. Você sabe que você é a menina dos olhos de Deus, como Deus se referiu a Israel lá no Antigo Testamento. Você terá a experiência de sentir-se que Deus olha lá de cima e Ele, assim como Ele conhecia todos esses personagens que eu citei aqui, que estão nos evangelhos, Ele conhece você também. Ele sabe seu nome, Ele sabe onde você mora, Ele conhece a sua família, Ele sabe quais são os seus dilemas, os seus desafios, os seus medos, Ele sabe quais são as suas limitações, e nada disso diminui o amor de Deus por você. Você é mais importante para Deus. Eu queria, nesse momento, convidar a nossa equipe para que nós pudéssemos cantar uma canção que nos ajudasse a refletir sobre esse amor de Deus. E enquanto eles se preparam, eu quero lembrar alguns textos bíblicos que nos elevam ao amor de Deus. E eu posso citar para você, por exemplo, Romanos, capítulo 5, versículo 8. Quando Paulo diz: mas Deus nos prova seu grande amor, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor. João, escrevendo outro texto, a sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Também em 1 João, capítulo 4, versículo 16, João diz: sabemos quanto Deus nos ama,
e confiamos em seu amor. Pessoas são mais importantes. Você é mais importante para Deus. Será que nessa manhã você pode se dar ao privilégio de sentir-se amado pelo Senhor? Será que enquanto cantamos aqui, você pode desfrutar dessa verdade, dizendo assim: Deus me conhece e Ele me ama, Ele me ama. Quem sabe você está nos ouvindo e você tem se sentido tão mal esses dias, tão abandonado, abandonada. Quem sabe você está agora se sentindo até desprezada, machucada, ou machucada. Eu queria que você soubesse dessa verdade maravilhosa. Você é mais importante para Deus. Deus ama você. Como amou aquela pecadora que lavou os seus pés ali com as lágrimas e aquele perfume caro. Não importa a quantidade de pecados que você acha que tenha, o nosso Deus é um Deus de misericórdia e Ele é quem nos perdoa, quem nos restaura. Vamos cantar juntos? Vamos agradecer esse amor de Deus. Eu espero que esse texto, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que ele fique cravado em seu coração. Eu espero que essa canção fique aí na sua mente durante o dia de hoje. E que você possa ser curado pelo amor de Deus. Que você possa ser restaurado pelo amor de Deus. Que você possa ser transformado pelo amor de Deus. Será que você é alguém que olhava para si mesmo e dizia assim: ninguém pode gostar de mim, olhe como eu sou, olhe quem eu sou, olhe o que eu consegui? Quero que você saiba que para Deus você é mais importante. Obrigado, Senhor, por essa manhã em que a Tua palavra nos revela que pessoas são mais importantes, Senhor. Deus, nós vivemos numa sociedade, Pai, que os carros são mais importantes, as casas são mais importantes, o trabalho é mais importante. Nós estamos desacostumados a ver as pessoas por trás dos carros, dentro das casas, dentro dos trabalhos. Mas o Senhor nos ensina nessa manhã que quando o Senhor olha, o Senhor não olha para nada disso, o Senhor olha e nos vê, nos contempla. E o teu olhar é um olhar de amor. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu me identifico com essa mulher pecadora dessa história. E eu consigo me lembrar, Senhor, quando eu estava longe dos teus caminhos e cheio de pecados. E tantos me olharam e disseram: ele é um pecador. Mas o Senhor olhou para mim e o Senhor disse: ele é o meu filho e eu o quero de volta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me amou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor amou a cada um de nós que está aqui. O Senhor amou o Alexandre, o Senhor amou o Geones, o Senhor amou a Jéssica, o Senhor amou o Eduardo, o Senhor amou o Léo, o Senhor amou cada um dos meus irmãos que estão agora nos assistindo, Senhor. E nós queremos agora louvar o Teu nome por esse amor, bendizer o Teu nome por esse amor. Nós queremos passar hoje o dia cantando esse amor, desfrutando desse amor, Pai. Por isso nós pedimos, Senhor, a bênção, que o Teu amor, o amor de Deus o Pai, junto com a graça, a maravilhosa graça do Teu Filho Jesus, e a comunhão e a consolação do Teu Santo e Divino Espírito esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre.